Olá, galera, tudo bem? Então, vocês trabalharam história com a tradição oral, né? Ou seja, com as tradições que vão passando de forma oral ao longo dos tempos, né? E então analisaram um pouquinho da importância desse método de estar passando os conhecimentos, porque antigamente nem todo mundo sabia escrever, era um número muito menor, muito pequeno. Quem conseguia, às vezes não tinha não tinha acesso à forma de escrever e tal. Então, a maneira mais eficaz era contando as histórias, contando os acontecimentos, repassando eles de maneira oral, ou seja, contando eles mesmos. Beleza? Então, vocês já conheceram alguns desses termos, né? E agora vocês vão conhecer um pouquinho sobre a construção dos calendários, porque vocês viram, analisaram o tempo, a temporalidade de maneira cultural, beleza? Então agora vamos estar prestando atenção nela, conhecendo ela de uma maneira mais técnica em relação ao tempo mesmo, a como a gente descobriu, começou a contar o tempo, de que maneira, por quê, como, beleza? Inicialmente, essas situações de contagem de tempo, ela se deu por meio da observação dos astros, que são a Lua, o Sol, as estações do ano também foram usadas por muito tempo como contagem de tempo. Então, vocês vão estar conhecendo um pouquinho sobre isso no LDI de vocês, lá com os textos. E aí a professora pegou um texto complementar para estar discutindo com vocês sobre o surgimento do calendário para diferentes civilizações antigas, como é que foi essa construção, beleza? Então, ele surgiu como uma forma de controlar a passagem do tempo, né? A partir da definição de intervalos característicos como o dia, que era analisado por causa da rotação da Terra, o mês, que era analisado de acordo com o movimento da Lua, com a lunação, porque vocês já ouviram falar provavelmente que existem 4 fases da Lua, então a contagem de tempo era da seguinte maneira: passaram-se as 4 fases, voltou lá para a primeira fase, então passou aí um mês para aquela civilização. Em relação ao dia, a rotação da Terra acontecia porque o dia e a noite eles são caracterizados por causa do movimento da Terra e da iluminação do Sol, beleza? Então, o que acontecia? Eles viam que começava o dia com o Sol em tal lugar, e aí o Sol ia se movimentando até uma maneira que tipo ele parava de aparecer e daí ficava escuro e era a noite aí. Então, essa movimentação eles chamaram de dia, e eles perceberam que era porque não porque era a Terra que girava, mas eles perceberam que era por causa de uma movimentação que inicialmente se achava que era o Sol em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol, beleza? Em relação ao ano também e as estações, também eram observadas e caracterizadas pela movimentação do Sol. Em relação ao distanciamento, a quando ficava mais frio, quando ficava mais úmido, chovia mais, chovia menos, eles observavam isso por causa do Sol também. Quando o Sol nascia mais para a esquerda ou mais para a direita, e daí eles começaram a analisar, ok? Então, a duração da semana, ela é um negócio que ela não tem uma origem astronômica como todas essas, ela é mais mitológica, e por isso não tem uma explicação assim muito, uma análise muito científica para responder. Então, vocês podem observar que informação importante, que o dia, entre o dia não, o mês, o movimento ali, as fases da Lua, elas não têm um ciclo de exatos 30 dias ou de 31 dias. O que acontece é que normalmente, em relação a dias, esse movimento dura 29,53 dias. Então, tipo, não é 29 dias só, não é
não chega a ser 30 dias, então não é um número inteiro do mês. Por isso que a gente tem essa variação aí no tempo dos meses, nos dias dos meses, que vocês viram em matemática também, ok? Outra coisa, o ano. Vocês já perceberam que tem alguns anos que o mês de fevereiro, por exemplo, tem um dia a mais. Isso se dá exatamente por esse motivo que a professora estava falando ali. Como a movimentação das fases da Lua, como esse ciclo, ele dura 29 dias, 53, ou seja, 29 dias, basicamente meio, o que acontece? Esse tempo que está restando ali de horas do dia, ele vai se acumulando e de 4 em 4 anos acontece no mês de fevereiro ter um dia a mais para ter essa compensação, para não ficar, para a gente acabar não perdendo o prumo, a noção, e não ficar um negócio muito bagunçado. Então, a cada 4 anos, que no caso temos o ano bissexto, acontece de o mês de fevereiro ter um dia a mais para compensar essas horas que ficaram faltando ali para completar os 30 dias, beleza? Porque só os 6 dias que temos a mais lá de meses que tem 31 dias não compensam direito, então fica faltando um pouquinho e daí o ano bissexto compensa, tá certo? Então, vamos seguindo. Agora eu vou contar um pouquinho de diferentes povos que buscaram, né, soluções para cada um desses problemas. O povo egípcio, por exemplo, teve uma época muito atrás onde consistia o ano, né, consistia de 12 meses e 30 dias, e a cada 5 dias, e eles colocavam 5 dias a mais no final dos 12 meses para que acontecesse de fechar os 365 dias. Já os egípcios, eles verificavam que depois de 365 dias, a sombra do relógio, por exemplo, que não era como é o hoje, era através às vezes uma madeira ou de um monumento, uma construção, eles conseguiam observar o horário, então eles viam que depois de um ano, observando na mesma data, no mesmo horário, não ficava exatamente no mesmo lugar. Então, eles viram que o tempo não percorria certinho como eles já tinham imaginado antes, que era esse cálculo ali de 365 dias. Então, eles tiveram que parar para começar a pensar por que disso. E aí foi onde eles começaram a observar e procurar soluções para essa situação, porque eles consideravam que depois de um ano tinha que ter o sol naquele horário, tinha que estar iluminando exatamente da mesma maneira. Então, eles começaram a observar isso e, através dessa análise, pensar em outras formas de fechar um calendário, por exemplo. Então, na Babilônia, por exemplo, que era um calendário só lunar, que no caso eles faziam o calendário que tinha 12 meses também, por causa do período do ano ali, e porque dentro desse período de um ano, a Lua fazia todos os seus 4 ciclos 12 vezes, então tinha 12 meses dentro do calendário babilônico, por causa dessa observação, que naquele período de tempo a Lua completava esses 4 ciclos por 12 meses, ok? Então, eu acho que isso. Não tem mais o do muçulmano, o calendário muçulmano, para vocês conhecerem um pouquinho das suas características, que ele era estritamente lunar também, como o babilônico, e com 12 meses também fazendo os 354 dias por causa daquelas horinhas ali que a professora tinha falado, né? Então, o ano novo, ele era o primeiro dia do mês e se iniciava com o crescente da lua e quando ela estava visível pela primeira vez ao anoitecer. Os caras
observavam, imagina, gente, vocês conseguirem elaborar todo um calendário, todo um período de tempo e analisar, e uma coisa que tipo, é até hoje utilizada só olhando para o céu, assim, observando o movimento daquela estrela, o movimento da Lua, o movimento do nosso satélite, da nossa estrela, né? Enfim, então, como a observação e o que a gente falou, a tradição oral, porque eles não registravam isso, não chegaram lá no primeiro momento, o povo babilônico falou, tá, então vamos fazer isso aqui, vamos fechar assim. Não demorou uma semana para eles construírem um calendário, eles ficaram analisando aquilo por muito tempo, tanto é que eles conseguiram perceber, o povo babilônico, que depois da passagem de um ano para o outro, a iluminação não estava exatamente como eles achavam que deveria estar. E aí eles ficaram analisando por vários e vários anos e observando aquilo e fazendo um cálculo. Então, isso deve ter levado muito tempo. E como é que essas informações foram passadas? A maioria delas foi contada de pai para filho e aí foi se conhecendo a história e por isso levou tanto tempo, porém teve uma continuação nesse trabalho, mas não tinha registro desses acontecimentos. O que aconteceram é que as informações iam passando e algumas pessoas continuavam analisando isso dessa determinada maneira. Então, até a construção do tempo passou pela pasta, né, transpassa a importância das tradições orais. Ele foi construído a partir da observação por muito tempo dos astros e pelo repasse dessa informação, principalmente de maneira oral. Então, até a passagem do tempo está relacionada a isso. O texto que a professora estava falando para vocês sobre os calendários, eu vou estar enviando para vocês junto com o material, então vocês vão ter acesso. Ele é um texto bem pequeno, na verdade, só uma observação curta sobre esses povos aí. Então, vocês, qualquer dúvida, podem estar perguntando para a professora, porque na verdade a passagem de tempo, a formação dos calendários, ele é estudado na disciplina de ciências no quarto ano, então teoricamente vocês já teriam que ter essa base. A professora só deu uma recapitulada para relacionar o nosso conteúdo de maneira que vocês percebam que até a construção do conhecimento do tempo da construção do calendário foi feita dessa maneira, ok? Então, bons estudos para vocês e lá no LD de vocês também terão algumas atividades relacionadas ao tempo, beleza? Então, bons estudos, se cuidem e até a próxima aula.